Então, bem-vindas a todas. Eu sou a Karina Eu sou a Jordana. E eu sou a Camila. e nós somos o Eu sou a Juntas. Laura. Nós temos aqui com a gente hoje também duas convidadas muito especiais, a doutora Juliana Araújo e a, Prazer, gente. e a Laura Felipetti. Oi! Então, o Juntas surgiu de um sentimento muito genuíno. Eu sou Karina, sou professora e mentora de inglês. Eu não estava em Três Coroas, na minha cidade, que foi uma das cidades atingidas pela enchente, né? Uma das primeiras ali. E eu não estava na cidade. Mandou? Eu não estava na cidade naquele momento. Então, eu comecei a procurar informações sobre o que estava acontecendo, sobre as pessoas que estavam tendo prejuízos, ligando para amigos, para amigas, tentando entender o que estava acontecendo, e tudo que eu via na mídia era muito ruim. Então, começou a crescer um sentimento muito grande dentro de mim, de impotência, de não conseguir ajudar. Eu comecei a angariar fundos, que é o que eu faço também de voluntariado, mas parecia que não era o suficiente. E eu sentia uma sensação muito de culpada. De culpada por não poder estar ajudando, de não estar lá, de ter uma cama quentinha para dormir, de estar viajando naquele momento. E eu não pude retornar. Então, eu fiquei mais umas semanas lá e isso foi um sentimento muito importante para mim. Nesse sentimento, eu comecei a falar com a Camila e com a Jordana sobre outros projetos e eu notei que elas estavam com sentimentos parecidos. Então, a gente decidiu usar essa força e esse sentimento que a gente estava e transformar ele em algo muito especial. E daí, com as ideias delas, surgiu o Juntas. Estamos aí e queremos, então, nessa retomada do nosso estado, ser também um apoio e um elo para todas as empreendedoras, empresárias e prestadoras de serviço. Então, Jordana, não sei se tu quer contar um pouquinho mais de por que tu chegou a te envolver com esse movimento. Jordana, acho que o teu microfone está muted. Pronto. Então, gente, eu sou a Jordana, né? Eu sou especialista em pesquisas, em comportamento, tendências, estrategista de marca. Sou gaúcha, mas moro em São Paulo. E assim como a Nina, né, acompanhei toda a tragédia aí de longe, mas com o coração completamente na mão, porque a minha família, né, o meu grande bem maior está todo aí, né? Então, claro, tive muita sorte, né, que minha família está toda protegida, não perdeu, não teve grandes perdas, mas não adianta, o nosso sentimento de pertencimento pela nossa terra não tem como escrever, né? E ver tanta gente passando por tantas situações aí que a gente não imagina, que a gente não gostaria de estar presenciando, né, é realmente muito difícil. E eu acho que com essa troca aí com a Nina, né, e com a Camila, a gente chegou aí nessa busca por esse projeto de alguma forma amenizar um pouco da culpa e trazer ação, né? Então, juntas a gente achou que seria muito factível a gente trazer um pouco de acolhimento, um pouco de carinho, né? Oferecer para essas principalmente para mulheres, né? Que eu acho que muitas vezes são as pessoas, pessoas mais impactadas, né, seja pelos seus negócios, seja pelas suas famílias, a poderem se sentir de novo acolhidas e terem um espaço, então, de troca, de experiência e de poder, por que não, seguir, né, e seguir com mais força, com mais segurança, né. Então, esse foi um dos grandes objetivos do nosso projeto, que foi aí o que nos norteou, né. A gente também hoje tem como um dos pilares ajudar as pessoas, então, nessa capacidade produtiva, né, a fornecer ferramentas, né, recursos como informações, suporte prático, para que essas mulheres elas possam retomar suas atividades comerciais e voltar aí a ter uma certa normalidade, né, em meio a tantas coisas que aconteceram.
E eu acho que terceiro, e também muito importante, é a gente acreditar nesse poder do empoderamento feminino, né? Então, a gente reunir essas mulheres empreendedoras e criar uma rede de apoio, de colaboração, ela é muito crucial, né, para que juntas elas possam se fortalecer e superar esses desafios aí impostos por essa tragédia, né? Então, eu acho que eu vou explicar um pouquinho do projeto, né, meninas, rapidamente aqui. Então, como que a gente está imaginando que esse projeto se desenvolva, né? Nós temos duas frentes principais. Então, a gente tem o Instagram, que é onde a gente vai divulgar as informações sobre os encontros, os objetivos do projeto e principalmente aí promover o trabalho o trabalho, os serviços dessas mulheres que foram atingidas, né? A gente vai também trazer algumas lives que falem, então, um pouco sobre o projeto e que também a gente possa divulgar, né, o trabalho dessas pessoas e as suas histórias. Vai ser o nosso canal principal para a gente prospectar, recrutar pessoas e conectar, né, as mulheres que querem ajudar ou também que precisam desse suporte. Né? Então, e o outro pilar seriam essas live Zooms que a gente está fazendo aqui hoje, né? Esses encontros que serão semanais, né? E sempre vão trazer assim temas específicos que sejam relevantes para essa recuperação das empreendedoras, né? De uma forma empática, segura, né? E esses encontros eles serão então gravados e para quem não conseguiu assistir, para quem não deu tempo, para quem estava trabalhando, enfim, elas poderem depois acompanhar e não perderem esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito rico, né? E as lives, então, elas sempre vão contar com a participação de profissionais, empresários ou outras mulheres que vão compartilhar as suas experiências, as suas estratégias e um pouquinho da sua superação. Eu acho que é isso. Me corrijam, meninas, vocês que Não, estão aí perfeito, comigo. não precisa falar mais nada, é isso aí. E a gente não pode deixar de Tá. chamar a nossa querida Camila também, porque ela foi uma chave muito importante nesse processo todo. Eu acho que toda mulher é muito visual, né? E a gente sempre tem uma imagem que a gente quer passar. Camila, tu quer nos contar um pouquinho mais do teu papel em tudo isso? Claro, gurias, eu sou a Camila Henke, então, da Una Alma, e eu trabalho justamente com mulheres empreendedoras nessa parte de posicionamento visual, de criação de marcas, fotografia, e conversando com a Nina veio muito, né? Da mesma maneira que as gurias falaram, assim, a minha casa não veio água, então eu estava num momento que eu olhava por mais doações, tudo que eu podia estava sendo feito, mas aquele sentimento de eu queria fazer mais, não consigo, já doei, né? Às vezes em dinheiro que eu podia, mas ao mesmo tempo aquele sentimento, tá, e agora o que vai acontecer, né? Eu sou empreendedora, eu tenho um ano de empresa, assim, então eu não tenho uma reserva para o mês que vem. Como vai ficar o movimento aqui na região? E falando com a Nina, veio muito essa questão, assim, por mais que existam muitos grupos de mulheres empreendedoras e tudo mais, a gente vai criar um outro grupo, é muito importante, porque a gente sempre vai criar uma conexão nova. E para mim, dentro da Una Alma, foram esses movimentos entre empreendedoras que me fizeram crescer e que me dão essa segurança, sabe? Por mais que eu não tenha a reserva do mês que vem, né? Eu sei que nesses movimentos eu vou me conectar com outras mulheres e daí veio essa ideia também. Como a gente pode fazer com que a gente, dentro desse grupo, a gente consiga encontrar estratégias para se desenvolver de uma maneira também, como eu posso fazer agora não depender só do Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco já ir para outro lugar, né? Tudo isso veio à mente. Então, o grupo também com essa ideia de que a gente possa trazer as soluções que a gente vai encontrando para os nossos negócios, possa compartilhar aqui e sempre de uma forma muito genuína, sabe? Muito verdadeira, sem fins lucrativos, né? Porque essa é a ideia, que a gente possa ter esse grupo para realmente se ajudar, se apoiar e ser muito verdadeiro. Então, foi um prazer desenvolver a marca também, então, das juntas, né? Trazer essa parte do layout, trazer essa ideia, essas cores, né? Para dar aquela animada, energizar, porque é isso que a gente precisa, tem que seguir. Então, essa é a ideia, que a gente possa seguir juntas daqui para frente.
Uhum. Eu brinco que a Camila consegue traduzir em imagens aquilo que a gente está sentindo. E isso é muito especial, né, meninas? Ai, obrigada. E foi isso. Eu acho que partiu também de uma experiência pessoal minha durante a pandemia. Eu tinha a escola totalmente presencial e os alunos foram sumindo aos poucos, até que eu não tive nenhum aluno mais dos que eram presenciais na minha cidade. E isso me levou para o digital, isso me levou para a parte da internet. Então, por isso os encontros Zoom, por isso buscar pessoas de outros estados e por isso chamamos vocês, meninas. Então, para entender um pouquinho mais do que a gente está sentindo, acho que a doutora Juliana é essencial para a gente entender tudo isso. Foi o post dela que me fez me mover para a ação, então ela tem tudo a ver com isso, e ela é super especial nesse primeiro episódio, então, do Juntas. A doutora Juliana é especialista em luto, mas eu vou deixá-la se apresentar. Bom, então, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga e especialista em luto, eu sou especializando em psicologia jurídica no âmbito da perícia, sou acompanhante terapêutica, né, e sou psicóloga clínica também. Sou psicóloga responsável da primeira Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram, a ABSW, e estou super feliz de estar aqui com o convite. Acho que tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver com os meus valores, com os meus princípios, tudo aquilo que eu acredito e que eu acho que é fundamental também para esse momento. Então, estou super feliz com o convite e motivada de estar aqui com vocês. Obrigada. Uhum. Muito obrigada por tu estares aqui. A gente queria então entender, quando eu coloquei o nome do episódio com as meninas de luto, né, superando adversidades e luto, elas perguntaram, luto? Mas não seria culpa? Então eu queria que tu nos falasse um pouquinho mais do que é esse luto e como é que ele se manifesta nessas situações de desastres naturais que foi o que ocorreu com nossas famílias, nossas casas e nosso estado. Bom, o luto em si não significa nada além de perda, né? Mas a perda ela abrange muitas coisas. Então, quando a gente fala sobre perda, a gente não fala só sobre a morte, a gente também fala sobre as perdas simbólicas, né? Então, fins de relacionamento, perdas materiais, quebras de expectativa, né? O rompimento de uma ideia ou de uma idealização, de um sonho. Então, o mundo das perdas ele é muito diversificado e a gente culturalmente tende a entender que o luto é só atrelado à morte e a gente não dá a devida importância a tantas outras perdas, né? Quando a gente passa por uma situação de desastre, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, existem 3 esferas sintomáticas, digamos assim, que são cognitivas, físicas e psicológicas. Então, a gente pode sentir muito medo, a gente pode sentir muita ansiedade, muito estresse, né? A gente acaba tendo alteração no nosso apetite, no nosso sono, né? Então, muita dificuldade para dormir ou dormir demais, comer um pouco mais do que se costuma comer ou não ter fome nenhuma. A gente começa, então o corpo ele começa a somatizar também todo esse estresse advindo então do que Sim, aconteceu Ju, aqui, desculpa te né? interromper, mas eu só tô vendo cabecinhas fazendo assim, tá vendo? Fazendo um sinal de sim. Uhum. Por que será Não, eu que também isso? tive isso, né, pessoalmente, assim, o meu sono foi super afetado, né, eu não conseguia dormir muito bem, a minha qualidade de sono super baixou, né, então a gente ficava muito ligada nas notícias, que era uma coisa que eu sempre trazia também a importância de dosar a informação. Eu sei que pessoas que estavam em zonas de risco tinham que a toda hora se informar para poder ter que sair daqui a pouco de casa, enfim, mas conforme foi acalmando a situação toda, a importância da gente escolher um período do dia para se informar, porque se a gente passa 24 horas vendo informações né, trágicas, não tem como o corpo não absorver e responder a isso, né? Então a gente acaba tendo essas alterações fisiológicas, físicas do corpo, cognitivas também, então a gente pode ter confusão mental, né? O nosso desempenho no trabalho diminui, né? O nosso raciocínio também tem um impacto importante. Então, em diversas esferas, o nosso corpo e a nossa mente respondem a esse estresse, né? Eu acho que todas nós sentimos um pouco de tudo isso, né? Eu lembro que eu brinco que
Eu falando com a Camila, por exemplo, outro dia, eu disse para a Camila disse, mas eu não passei por nada específico de trauma. Quem sou eu para falar num episódio desses e Uhum. tal? E eu disse, Camila, eu também não passei. E eu morro de vergonha de dizer que quando meu voo estava chegando em Florianópolis, eu imaginei Florianópolis inundada. Então, ali que eu tive uma gotinha de sentimento de que, mesmo não estando no meu estado, mesmo não tendo passado por nada do que a Lauren, por exemplo, passou, aquilo gravou de um jeito e me impactou de um jeito que, ok, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. Então, é Uhum. interessante como isso impactou de maneiras diferentes e profundidades diferentes a cada um, né? Eu acho que uma coisa que ajudaria a gente é como é que a gente acolhe. Então, eu vejo por mim, eu sempre gosto de uma pessoa que foi impactada, acolher essa pessoa, né? E como é que eu posso acolher essa pessoa, e principalmente uma empreendedora que está passando por um momento difícil? A gente escuta de tudo. Tem gente que diz, mas isso não é nada, tu tem que continuar fazendo, vamos lá, tu tem força, tu tá viva, etc e Tem tal. saúde. Tá com Né, saúde. Lô? Tá com saúde, é o que importa. Então, como é que é essa delicadeza que a gente tem que ter nesse momento? A gente é mulher, a gente sabe que a gente precisa ter um cuidado especial. Então, tu pode nos orientar um pouquinho mais de qual é a forma mais eficaz de acolher essas pessoas? Então, eu acho que uma coisa importante da gente ter em mente é que a gente não precisa criar um super repertório perfeito, cheio de palavras bonitas, assim, porque eu sei que tem uma necessidade muito grande da gente. Isso às vezes fala muito mais sobre algo projetivo nosso, de querer cessar o sofrimento do outro, porque a gente não consegue ver o outro sofrendo, do que o sofrimento dele em si. Então, e aí trazendo até da minha vida pessoal, né? Porque por mais que eu seja psicóloga do luto, quando eu tenho um amigo, um familiar passando por algo, eu não sou psicóloga, eu sou amiga e familiar. Então, o que eu sempre digo é que eu, assim, tento validar, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente legitimar o que a pessoa tá sentindo. Como é que a gente legitima, né? Dizendo que o que ela tá sentindo faz parte do processo, que ela pode sentir o que ela tá sentindo, que a gente não imagina o quanto deve ser sofrido, mas que a gente tá à disposição dela para ajudar dentro do nosso limite. Então, eu tô aqui para te ajudar no que for e dentro do que eu conseguir. Porque a gente colocar esse limite também é fundamental. E é importante que essa pessoa entenda que a gente tem o nosso limite, que a gente não vai conseguir fazer de tudo para ela, né? Então, o que a gente tem que evitar também? Então, é isso. O que fazer? Legitimar. Né, o que a pessoa está sentindo e se colocar à disposição. O que a gente não precisa fazer, porque isso pode até atrapalhar, é trazer as falsas promessas, que a gente traz na melhor das intenções, né? Então, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tu vai conseguir reconstruir tua casa. A gente não sabe. A gente não tem certeza disso. A gente gostaria muito que fosse verdade, mas a gente não sabe, né? Então, uma coisa é quando essa pessoa vem te dizer isso, e aí tu entra nessa onda de esperança com ela. Isso é super positivo. Mas isso partir de ti como algo imposto por ti, que vai dar tudo certo, a gente tem que se questionar um pouco isso. Então, eu acho que nos colocarmos à disposição, até para daqui a pouco ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional. Olha, quem sabe tu não busca uma ajuda profissional, tem pessoas, né, se disponibilizando esse atendimento, será que tu não está precisando? É isso, nos oferecer muito mais a nossa escuta do que a gente tentar mirabolar grandes repertórios, entende? Então, eu acho que essa é a grande questão, não tem muito segredo, né? Eu também, muitas vezes, já me peguei falando, vai ficar tudo bem. Não, tipo, eu também não gosto de falar como um erro, mas eu também, de certa forma, peco nesse sentido, né? Quando eu vejo alguém sofrendo, várias vezes já falei, não, não chora, não é nada demais. Daqui a pouco para aquela pessoa é. Então eu acho que esse questionamento ele é importante. Às vezes o menos é mais nesse caso, Sim, né? Se a acho que é um gente repertório que a gente faz pra gente mesmo, né, Ju, às vezes. também, E a gente tem que dizer, exatamente. ai, não, vai ficar tudo bem, calma, né? Ou tipo, Exato. te centra que vai dar tudo certo, tu tá com saúde. Acho que a gente fala isso às vezes pra gente mesmo também. Uhum, E a gente não deixa legítimo aquilo que a gente está sentindo, né? Eu acho que para as uhum, pessoas que não passaram exatamente pela enchente, fica essa sensação de que a gente não uhum, pode sentir o que a gente está sentindo também, que foi o que eu uhum, senti. Lauren, eu queria escutar um pouquinho de ti. Eu estou escutando a Juliana, ainda tenho mais perguntas para ela, mas eu achei que seria muito enriquecedor se tu pudesse
nos contar, já que nós passamos do outro lado, como foi essa experiência para ti, se o que a Ju está dizendo faz sentido para ti. Como é que foi tua experiência? Nos conta se tu puderes, é claro, e obrigado por estar aberta a fazer isso hoje. Pode te apresentar, acho que primeiro, a gente não vamos pular etapas. A Lauren me impressionou e eu chamei ela para essa conversa pela força. Eu sei de uma condição especial que ela está, e ver tudo o que aconteceu com o consultório dela e ver a força dela logo de retomada depois foi o que me chamou a atenção e que me inspirou também para fazer o Juntas, para ajudar outras, assim como ela, aparentemente, que eu sei que não está tudo bem, né, Lauren? Sim. Já conseguiu pelo menos retomar uma parte da vida dela. Então, passa a palavra para ti, garota. Então, meu nome é Lauren, eu sou biomédica há quase 9 anos. Iniciei a clínica num período bem difícil também, que foi a pandemia. Então, eu comecei a empreender logo em 2020, em janeiro. E, e de lá para cá, eu sempre falo assim, a gente vai abdicando de tempo de qualidade com a família, né, com o marido, enfim, para adquirir as coisas que a gente tem hoje, né? E ver em questão de horas, a água levar tudo foi bem difícil, assim, e grávida. Então, a condição ainda é potencializando a questão dos hormônios também. Então, por mais que eu tentava manter a calma e pensar, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir me restabelecer novamente, mas tentava não também transmitir isso para minha filha, né, para o bebê, mas chega uma hora que não tem como, a gente tá lá na lama, tá com lama até a cabeça e vamos lá, vamos reagir, né, já pensando também no futuro, mas essa questão da culpa vem forte, assim, será que eu devo retomar? Será que eu vou ter clientes? Vai adiantar a gente limpar tudo, deixar tudo certinho, mas as pessoas vão querer continuar utilizando dos meus serviços, então fica esses questionamentos, mas que, graças a Deus, aos pouquinhos, assim, as coisas vão se alinhando, e não só a empresa, mas também em casa dos meus pais, dos meus avós, então só a minha casa que não foi afetada, e aí a gente fica também com aquele sentimento de me peguei pensando por muitas vezes, eu queria que a minha tivesse sido atingida e não das pessoas que eu amo. Então também fica um pouco de culpa por toda essa questão, mas eu pensei, não, a forma que eu tenho de ajudar eles também é me restabelecer o mais rápido possível, né? E a partir daí eu ia conseguir ajudar eles a voltar também, a comprar os móveis de novo, e foi isso, assim, é um processo, um dia de cada vez. Que especial, né? Nossa, que relato, né, Ju? A gente fica Uau. impressionada com tudo isso. E a gente gostaria de saber, Lauren, de ti, acho que primeiro, o que que te deu forças? Assim, tu já comentaste um pouquinho do que te deu forças, eu também não quero explorar demais, mas o que que realmente, naquele momento que a gente sentiu com mais vontade, tipo, será, não, isso aqui não vai dar certo, porque dá momentos que eu acredito que deve faltar um pouco, nossa, vem chuva de novo. Para quem não sabe, Três Coroas foi alagada logo de cara e a maioria das pessoas perderam tanto o seu negócio quanto a casa, né? Eu sei que em outras cidades eles ainda estão alagados, a gente sofre com eles também, mas a gente teve uma segunda chuva na cidade que alagou de novo quando estava começando a limpar tudo. Então, eu queria que tu contasses um pouquinho, acho que dessa segunda parte que, mesmo quando parecia que, cara, eu já fiz muito esforço, mas vou ter que continuar batalhando. E onde é que tu achou essas forças para essa retomada e o que te encorajou, assim, a voltar a postar, a voltar a botar as coisas no lugar, né? Sim, o que que acontece? Eu falo agora, a chuva que antes acalmava, né, para dormir, hoje em dia é motivo de desespero, né? Então, ali no dia 2, dia 3, foi toda a questão da primeira enxurrada. No nosso caso, foi uma enxurrada, porque a água foi, destruiu e passou, né? Mas cidades continuam alagadas e pessoas que nem conseguiram limpar ainda, né? Então, naquela primeira semana, a gente conseguiu colocar tudo em ordem. E no prédio onde fica meu espaço também tem a empresa dos meus familiares e ao lado a casa dos meus avós. E em outra parte a casa dos meus pais. E meus avós, eles estavam em casa, não quiseram sair de casa, e eles largaram, vou tentar não me emocionar com Ai, esse meu querida. relato. Eles largaram tudo que tinha dentro de casa para ir para a clínica e conseguir
ergueu o que podia, só que, claro, infelizmente a água foi mais alta ainda do que as coisas estavam, né? Então, bastante coisa eu perdi. Eu acho que travou, né, meninas? Perdemos o sinal também, um Logo no pouquinho, né? momento, voltou. Voltou. Voltou? Voltou, voltou. O que me motivou, então, foi o fato de querer honrar esse sacrifício deles, assim. Eles foram na clínica, ergueram tudo que conseguiram, então, agulhas, seringas, medicações, o frigobar onde ficam os medicamentos refrigerados, né? E conseguiram salvar, mas só saíram com a roupa do corpo. Então, eu pensei, não, quando eles saíram, já estava com água praticamente no pescoço, e isso foi o que me incentivou a voltar o mais rápido possível, porque dediquei essa retomada também a eles, assim, por fazer valer esse sacrifício. Eles poderiam ter se afogado, né, não ter sobrevivido, enfim, mas pensaram, não, vamos salvar as coisinhas dela para ela poder voltar a trabalhar e depois a gente vê como ficam nossas coisas. Então, isso que me motivou, assim, bom, mesmo cansada, mesmo com o cansaço da gestação, mesmo me colocando em risco em questão de dengue, leptospirose, isso ficou pequeno perto dessa minha vontade, energia de fazer acontecer para retomar o quanto antes, assim, e fazer valer esse risco, né, pelo qual eles passaram. Nossa, eu me emocionei junto aqui, sabe? Porque Idem. especial, né, meninas? Nossa, eu acho que assim, a gente que tá distante, né? O sentimento que a gente tem. Eu, mas aqui fiquei com o coração apertado, assim, porque só de imaginar, né, toda essa situação, né, e o quanto eu tenho meus avós vivos, então, para mim, né, e eu acho que aí voltando um pouco da questão, assim, da culpa, e se fosse com algum dos meus? Né? E as pessoas que estão lá próximas, né? Então é muito difícil a gente dissociar, né? E claro, a gente não tem, eu acho que 1/5, 1/10 da noção do que é estar, né, ali presente, né? E se a gente se sente assim de longe, imagina estar ali do lado, né? E eu acho que talvez a Juliana até pode trazer para a gente um pouquinho, assim, falando desse sentimento de culpa e dessa, né, de como a gente age, né, dentro de uma situação dessas, né, porque, assim, poxa, tu tá completamente desolado, né, você passou aí por uma situação completamente desafiadora, perdeu, né, um monte tudo bem, bens materiais, enfim, mas como a gente dá esse passo, a gente sai desse lugar, assim, de ok, né, e agora, né? Algo que eu acho super importante da gente pensar, Gurias, sobre a culpa, é que a culpa ela pode ser um motivador, porque a partir do momento que eu reconheço que eu tenho culpa sobre algo, eu posso me impulsionar a mudar um cenário ou fazer algo, mas ela também, e aí é o que está mais presente, a culpa pode ser um sinônimo de autocrítica e desvalor muito grande. Então, nada do que eu faço é o suficiente, eu sou muito privilegiada, a minha casa não foi atingida, eu tenho comida, banho quente, roupa para vestir, tantas outras pessoas não têm. Então, isso é um efeito, né, nada mais é do que um efeito da gente viver coletivamente e dessa empatia que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que repensar um pouco sobre esse senso de desvalor e autocrítica, porque se eu entendo que as coisas que eu faço não são o suficiente, isso em algum momento também pode me paralisar. Porque se eu tô entendendo que eu tô fazendo, e de nada adianta, daqui a pouco eu não faço mais nada. Então, da gente também poder ter um olhar gentil para as coisas que a gente está conseguindo fazer. Que foi uma coisa que eu falei naquele vídeo que viralizou. Sempre vão ter pessoas que vão poder mais do que a gente, pessoas que vão poder menos. Eu queria ter ajudado muito mais financeiramente. Que bom que tem pessoas com muito mais dinheiro do que eu, que puderam ajudar mais do que eu. Que bom que eu pude ajudar muito mais do que outras pessoas, e assim por diante. Não é uma competição, né? E nenhum se torna mais ou menos por ajudar. Então, quem não tinha dinheiro para doar, doava roupa. Quem não tinha para
doar nenhum dos dois, compartilhava informação. Compartilhar informação já é ótimo, né? Então, rezar, orar, qualquer coisa ajuda, né? Uma coisa é uma pessoa que não fez absolutamente nada. Bom, aí é um ser a ser estudado, mas a gente consegue fazer qualquer coisa, e qualquer coisa já é muito, né? Então, acho que teve uma questão comparativa, acho que teve essa ideia de realidades diferentes, né? Então, como é que eu tô seguindo a minha vida no trabalho se tantas outras pessoas estão passando dificuldade, né? Sem que a gente se dê conta de que para a gente conseguir ajudar futuramente, a gente precisa trabalhar. Então, se eu quero poder daqui a pouco ajudar numa vaquinha, eu vou ter que continuar o meu trabalho. Eu também preciso sobreviver. E a minha condição de ter o que eu tenho, uma casa intacta, o meu trabalho intacto, não me coloca numa posição de egoísmo. São as minhas condições. O que eu posso fazer, então, a partir disso para ajudar outras pessoas? Bom, vou trabalhar, vou fazer um projeto novo, vou divulgar informação com a voz que eu tenho dentro das redes sociais. E eu acho que faltou muito esse olhar gentil, que é difícil mesmo nesse momento. A gente olhar para o que a gente está conseguindo fazer. Né? Que coisa boa que eu consegui compartilhar informação, que eu consegui doar 2 blusas que fosse, que eu consegui ajudar com R$ 10 numa vaquinha. Né? Se tu faz o que tu pode, tu faz tudo. Essa é a grande questão, né? Desculpa te interromper, mas nossa, você está falando e está vendo 1000 imagens e conversas que foram tidas durante todo esse tempo. E acho que justamente o Juntas veio para isso, para juntar esses elos. Eu acho que quando a gente iniciou também foi isso. Eu disse, nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu tive um olhar gentil de dizer, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, né? E entraram as meninas para participar e a gente está chamando mais gente e cada uma disse, mas no que eu posso ajudar? Eu disse, gente, você pode ajudar com isso. Então, eu acho que o que tem sido muito bonito de ver é que as pessoas estão aos pouquinhos achando o seu lugarzinho de ajudar, né? Achando o seu lugarzinho de. A Lauren, para nós que estamos olhando de fora, só ela se estar de pé e funcionando para nós, ela já está fazendo muito, né? Que provavelmente ela não se enxerga assim, porque ela ainda também sente essa culpa. Mas eu acho que é falar sobre esses assuntos e esses sentimentos mais abertamente que vai trazer esse sentimento, acho que mais de calmaria para a gente, de saber que a gente está no nosso papel, que a gente está na nossa função. Eu tive uma conversa com um amigo em Portugal, que era onde eu estava, e eu disse para ele, eu não queria estar lá, quem me conhece sabe que eu queria estar lá limpando casa. E dele disse, Karina, quantas casas tu consegue limpar num dia, com aquele sotaque português, né? Eu disse, eu pensei, uma, talvez meia, um quarto, não sei quanto eu ia conseguir limpar num dia com o outro que tá. E dele disse, tu tá fazendo muito mais com uma atividade que tu tem uma expertise maior. Aquilo que é uma ficha tão grande para mim que eu entendi, então eu posso ajudar de uma outra forma, né? Eu acho que, e foi um acolhimento que eu tive que fazer de mim, de entender, assim, uma outra pessoa teve que me mostrar. Então, eu acho, as tuas palavras, Ju, acho que está trazendo não só para a Lauren, para nós e para o público que depois vai assistir, esse conforto de saber que cada papel que a gente está desempenhando, e se a gente atuar um pouquinho na nossa área, naquilo que a gente pode fazer, juntos a gente consegue superar tudo isso, né? Te agradeço, porque, olha, foi muito pontual isso para mim também. Eu sei, na hora que eu escutei, eu disse, ok, umas feridinhas aí que a gente tem que lidar também, né? As partes. Mas eu queria saber de ti, Ju, como é que é uma empreendedora, vamos dizer assim, que passou pelo trauma, né? Que nem a Lauren. A gente viu nela que ela teve uma motivação muito forte na família dela, né? Um exemplo, uma culpa que moveu ela para a ação. Mas como é que uma empresária que está se sentindo assim, ainda capacitada, vamos dizer assim, ou muito fragilizada nesse sentimento de luto e de perda, como é que ela pode superar isso? Como é que ela pode pegar essa retomada de volta e se sentir mais apta para postar, ou sentir mais apta para movimentar essa roda, né? Eu acho que isso vai ser uma questão muito individual, que nem a Lauren, assim, que trouxe como fonte de vitalidade o exemplo dos avós, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a história pessoal, mas uma coisa que a gente tem que pensar que é fundamental nesse momento é a rede de apoio. Rede de apoio pode ser nossos amigos, nossos familiares, profissionais da saúde, uma psicoterapia, enfim, a gente se cercar de pessoas, eu acho que é isso que está movimentando toda essa intervenção civil que teve, foi fundamental.
né? Então eu acho que buscar na sua própria história uma motivação para isso, a gente poder talvez resgatar um pouco das nossas perspectivas de futuro, dos nossos sonhos, né? Eu acho que a gente poder rememorizar isso, trazer isso, né? Por que eu trabalhava antes? Apesar de tudo que aconteceu, por que eu trabalhava antes? Porque eu quero ter minha casa própria, colocar os nossos sonhos de novo em pauta, para que isso também seja, né, o nosso motivador. Os sonhos, alguns sonhos talvez em parte tenham morrido com tudo isso. Algumas coisas ainda dá para resgatar, né? Dá para a gente se refazer, dá para a gente se reinventar, né? Então eu acho que de alguma forma a gente tentar resgatar quais são as minhas perspectivas, quais são os meus objetivos e me cercar de pessoas que potencializem isso. Pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda para quem está numa situação melhor, pedir ajuda para a família, pedir ajuda para os amigos, né? Eu acho que esse é o momento da gente entender que, de alguma forma, todos nós estamos vulneráveis e que isso não é sinônimo de vergonha, né? Então, a gente poder fazer essa rede que ajuda de alguma forma, né? Talvez daqui a pouco fazer uma psicoterapia também para poder elaborar todos esses processos de luto, né? Aí entra a questão da rede de apoio profissional da saúde, né? Enfim, então eu acho que isso é uma coisa super importante. E eu vejo no meio, eu sou. Eu não sei se vocês conhecem a Juro de Dedinho. Desculpa, pode repetir, Não, Ju? Ah, se a gente a conhece. Juro de Dedinho. Juro de dedinho, não, nos esclarece, Tá, é por favor. uma, De é uma doceria, empresa de doces saudáveis. Oi? é doceria, né? Eu Isso, vi, é sigo uma ela. empresa de doces saudáveis. Eu conheço a Paola, né, que é a fundadora da Juro de Dedinho, e eu vejo que ela fala algo super importante quando ela fala sobre empreendedorismo e sobre empresários, que é essa rede que se cria de comunicação, de tu estar nesse meio. Então, eu acho que isso faz muito parte do mundo empreendedor, da gente saber perguntar, da gente também entender que tem pessoas que sabem mais do que a gente, que podem nos ajudar, de também ser humilde nesse sentido, de entender que a gente pode ter que daqui a pouco recomeçar do zero e precisar de ajuda dessas pessoas, entende? Então, eu acho que a rede de apoio ela é a coisa mais fundamental que tem. E a segunda coisa que eu acho que as pessoas não estão falando muito, eu até vou produzir um vídeo sobre isso, porque ter colchão para dormir é importante, ter alimento é fundamental, ter roupa também, mas uma coisa que eu não vejo as pessoas falando tanto é a questão da espiritualidade. E a espiritualidade também é fundamental, né? Quando a gente pega estudos e estudos muito bem fundamentados, feito com pessoas que de fato vivem em ambientes de hospital, trabalham com a morte, com perda, a gente vê que a espiritualidade ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, se tu tem uma religião que é importante para ti, se tu tem um pensamento, uma filosofia de vida, te agarra nisso, né? Isso também pode te trazer um sentido, isso também pode te fortalecer e que a gente também possa fortalecer isso para as outras pessoas, né? Eu fiz voluntariado na Pamecor aqui da Zona Sul de Porto Alegre, e muitos voluntários pediam para a gente rezar junto com eles. A gente ia lá e rezava junto com eles, era importante para eles isso, então isso também é muito bacana, sabe? Então, se eu pudesse dizer alguma forma de se reerguer, eu começaria por uma rede de apoio e pela espiritualidade também. Com certeza, né? Isso que a Gil comentou sobre se questionar do que tu fazia aquilo antes, me tocou bastante, até agora me lembrei de uma situação, tinha agendamentos, enfim, planejados para aquelas semanas. Acho que deu uma travadinha. Poderia. Voltou. Oi? Voltou. Voltou? Deu uma Eu não travadinha, tinha nem voltou. não tinha nem perspectiva de quando poderia voltar a atender de novo. E eu tive várias pacientes que também foram muito afetadas, acompanhando pelas redes, enfim, as vaquinhas também, os Pix, eu sempre direcionava. Quem me perguntava se eu precisava, eu digo, não, eu preciso de mão de obra, mas valores, passa para esse Pix tal, que eu sei que é uma paciente que sofreu bastante também, perdeu a casa inteira, enfim. E isso, depois, no dia 13, que eu voltei a atender, eu vi que essas pessoas. Deu uma cortadinha novamente. Vamos ver que normalmente volta logo após. Voltou. E essas pessoas estavam reagendando seus horários comigo. E aí, naquele momento, eu parei para pensar: nossa, talvez a pessoa teria outras prioridades nesse momento, super compreensível, né? Mas não, quer retomar, quer fazer seu procedimento, quer fazer seu botox, né? Vamos ver.
Voltou. Volta. do porquê as pessoas me procuram e também como essa questão de retomar esses cuidados pessoais e de autoestima, enfim, como eu também contribuo com isso na vida delas. Então, é uma segunda coisa, além dessa motivação dos meus avós, os meus clientes também me motivaram muito a voltar, né? E essa questão também das pessoas usufruírem desses serviços, né? Procurarem, vai voltar a fazer a unha, vai voltar a fazer o cabelo, para se sentir bem, pode ter perdido tudo, mas tá tentando retomar sua autoestima, né? E isso também foi uma coisa que me tocou muito nesse processo. Eu tivemos Ó, um a Nath tá comentário. concordando aqui, Botox é vida, né? Mas eu acho que tem a ver com toda essa força que a gente vê também. Eu acho que essa rede de apoio mútuo, eu acho que está muito clara para todo mundo. E as mulheres entre si, acho que são muito solidárias, muito empáticas para fazer isso, né? Elas enxergam bastante. Então, Às vezes vai fazer só para ajudar também, né? com certeza, porque pelo teu espírito de ver tua força, de tu ter inspirado, ajudado elas também de alguma outra forma também. E eu acho que esse cuidado pessoal, acho que é muito importante. Acho que muitas vezes as pessoas, quando não estão se sentindo muito bem, elas negligenciam isso também, né? Então, eu acho que é interessante, sim, a gente ter esse cuidado com a gente mesmo, mesmo por esses momentos específicos, dramáticos que a gente passa. Eu acho que esse cuidado de acolhimento também é muito pessoal para si mesma, né? E Laura, tu teria mais algum conselho, assim, para quem está se sentindo um pouco com medo de postar, com medo de reativar suas atividades, ou de como fazer isso de uma maneira genuína, assim? Não sei, tu teria algum conselho para passar para as pessoas que passaram por isso, que estão numa situação parecida com a tua? Então, conheço casos, assim, de prestadores de serviço, enfim, que tiveram suas casas até atingidas e seu espaço de trabalho não. E aí a gente conversou sobre isso, me perguntaram, tá, mas como tu fez para criar coragem de voltar, né? Eu digo, não, tem que voltar, porque como tu vai reconstruir teu lar, né? Se não for através do teu esforço, teu trabalho, e fazer valer tudo aquilo que tu já tinha construído, né? Então, eu acho que a gente ir para as redes sociais também, como eu fiz logo quando aconteceu, e dizer, vou tentar voltar o mais rápido possível, isso não é o fim do meu negócio, é apenas mais uma etapa, assim como a gente passou pela pandemia, agora passamos por essa, e a gente vai passar por isso, né? Aquilo não diminui a dor, né? De todos os dias olhar para a parede, tá daquele jeito como não era antes, né? Vai precisar de alguma coisa, lembra, não, a água levou, então é um dia de cada vez, mas não desistir, porque voltando ali ao assunto que a Gil comentou sobre espiritualidade, né? A gente tem que se apegar a uma força maior também. Eu acho que isso muito também é sobre a nossa fé, então, né? A gente explorar essa questão, reforçar a nossa fé, a gente tem que se apegar em alguma coisa, porque algum ensinamento a gente tem que tirar de tudo isso também, né? E eu acho que quando a gente está com a nossa fé elevada, em alto, nosso espírito também nos fortalece, né? Então eu acho que fica mais fácil passar por esse processo. Com certeza. E eu acho que essa rede que tem criado, eu acho que a maior bênção que a gente ganhou com tudo isso, com toda essa catástrofe, foi ver as sensações boas que as pessoas fazem umas pelas outras. Então, eu acho que a gente ganhou muito com isso. Foi um presente que nos foi dado de ver as ações que as pessoas estão fazendo em solidariedade pelas outras. Eu acho que isso também nos dá força de ver e encarar, e tipo, não, vou fazer também, eu vou retomar e vou conseguir, porque existe uma rede além de mim, além daquilo que eu estou vendo, muito maior, e o apoio espiritual, sim, Laura, não tem dúvida que é uma... E essa rede de apoio também, logo quando aconteceu, foi tanta gente que também veio até mim e disse, não, se tu não conseguir, vai no teu tempo para arrumar as coisas, mas pode levar mais tempo que tu acha, né? Tem a questão também que tu não pode fazer muito esforço físico, enfim, eu te cedo meu espaço, então teve muitas meninas também que me acolheram nesse sentido. Legal. Pessoas que eu imaginava, mas também pessoas que eu nem imaginava, que eu não esperava realmente, sabe?
Então, é nesses momentos que a gente vê também que não existe a questão de concorrência, né? Nessas horas está todo mundo junto e isso fortalece ainda mais, né? Os nossos cria vínculos com outras pessoas. Então, teve seu, não sei se lado bom dizer é o correto, né? Mas teve a sua alegria em meio a isso também, que foi conhecer e me aproximar de pessoas assim que me estenderam a mão também, e achei isso muito, muito bonito. Olha só, meninas, o papo tá ótimo. Eu queria continuar mais uma hora aqui conversando com vocês sobre mil assuntos, mas infelizmente nosso tempo está chegando no fim, né? A gente está com o limite do episódio e a Jordana tem uns recadinhos para nós, mas primeiro eu queria agradecer de coração, Juliana, doutora Lauren, muito obrigada, meninas, por terem participado desse episódio. Vocês fizeram dele fantástico. A gente absorveu cada minuto. Jô, você quer passar os Bom, nossos recadinhos? bora lá. Bom, sem deixar de agradecer, né, as meninas. Muito obrigada, meninas, por essa troca. Eu acho que foi muito interessante e não só isso, né, de trazer um quentinho para o nosso coração, assim, né? E acho que esse o nosso objetivo, né? Dar força aí para essa mulherada seguir, né? Dar mais um passo, dizer que a gente está aqui justamente para isso, para poder levar essa palavra aí de conforto, né, e poder aí juntas conseguirmos muito mais, né? Então, tem alguns recadinhos, gente. Eu acho que, primeiro, tá? Essa nossa gravação, então, ela vai estar disponível em breve na nossa plataforma do YouTube, tá? O nosso intuito, então, é a gente toda vez, todo encontro que a gente tem, a gente vai, não logo em seguida, né, gente? A gente também tá começando aí nesse projeto, então a gente, assim que possível, vai subir na plataforma, vai deixar aí para vocês. Acompanhem o nosso Instagram, né? Ali a gente vai estar sempre trazendo informações, os próximos encontros, falando um pouquinho mais sobre como vai se dar esse projeto, divulgando também as empreendedoras que estão aí com os seus trabalhos, né? Para a gente poder fomentar e poder divulgar, né? Sobre a divulgação, gente, nós criamos um formulário, tá? Que eu espero que vocês possam compartilhar, mandar para quem vocês acham que tem interesse, quem possa estar precisando, tá? Que nós queremos, então, trazer aí, fazer essa rede crescer, né? Dessas empreendedoras. Então, ali a gente está pedindo, então, que vocês falem um pouquinho como é que vocês foram afetadas, tragam informações sobre os produtos de vocês, porque o nosso intuito, então, ele é divulgar para o maior número possível de mulheres, de pessoas, então, poderem estar contratando esses serviços, comprando esses produtos, e eu acho que isso vai ser muito importante aí nessa retomada, né, para todas essas mulheres empreendedoras, que eu acho que é um passo aí bem importante. Meninas, eu esqueci alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. A gente vai colocar É isso, né? informações sobre os próximos passos no Instagram. A gente quer agradecer as pessoas que participaram dessa conversa com a gente e no chat também. Sim, a ideia era trazer algo Isso mais aí. leve, descontraído, uma conversa. Obrigado, Nath. Obrigado, Priscila. E a gente espera que vocês também divulguem esses encontros para que eles cresçam, né? Muito obrigada, Isso aí, então, a com todas. certeza. Camila, tu quer dar um tchauzinho para a gente também? Gurias, foi prazeroso. Eu fiquei com várias perguntas e depois eu vou chamar a Ju e a Lauren no Insta, porque foi grandioso. Obrigada, gurias. E espero seguir juntas com vocês. Isso aí. Mais um recado. Agora me lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, tá? Meninas, a gente tem também um grupo no WhatsApp, tá? Então, ali no nosso Instagram, a gente tem um Linktree com todas essas informações, tá? Então, se vocês quiserem entrar, quiserem divulgar, quiserem participar de alguma maneira, quem aí se sentiu aí com essa vontade de fazer alguma coisa, venham com a gente, conversem, a gente está super aberta aí, bem contente de poder estar compartilhando esse projeto para juntas a gente seguir.
Perfeito. Tá certo. Então, a ideia agora é só fazer uma chamadinha. Eu fiquei responsável de fazer a chamadinha final para o nosso próximo encontro. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho mais daquilo que a gente estava sentindo, dos dois lados, dos elos da corrente, a gente quer chamar vocês para o nosso próximo encontro, cujas convidadas ainda são surpresas, mas a gente está preparando algo muito especial para vocês. E a ideia e o tema vai ser como se comunicar com esse público e como voltar a vender. Então, como a gente comunica essa retomada de uma maneira genuína, não forçada, aquela coisa que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Vamos entender um pouquinho mais de como fazer isso de uma maneira sutil, delicada, feminina, como a gente gosta de fazer. Isso então, meninas, obrigado a todas. Um beijo bem grande no coração. Vocês deixaram Obrigada, a minha noite muito, muito, muito mais quentinha e muito mais feliz. Obrigada, gurias, pelo gurias. convite. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau.